Olá, estamos de volta com o segundo bloco do RVC Notícias. E o plenário aprovou incentivos para salas de cinema, vendas de cafés não torrado e estádios da Copa do Mundo. A medida provisória é a de número 545. Veja em matéria feita pela TV Senado. O governo tinha pressa para aprovar a medida provisória 545, que perdia validade no dia 8 de março. A MP já veio do Executivo tratando de diversos temas, entre eles cinema, marinha mercante e café. Na Câmara recebeu emendas para incluir assuntos ainda mais variados, como incentivos para obras da Copa. Uma canetada só se pretende resolver dezenas de assuntos sem nenhuma ligação entre si. Tamanha gama de temas tão complexos e peculiares deveria merecer, no mínimo, mais tempo de reflexão e debate. É uma matéria importante, tem muitos pontos fundamentais para o governo, importantes para a sociedade. Entre os principais pontos da MP, destaca-se a criação do programa Cinema Perto de Você. A proposta prevê um regime especial de tributação para estimular a abertura de salas de cinema pelo país. De acordo com o relator, 90% dos municípios brasileiros não possuem sala de exibição. Através dessa iniciativa, buscaremos tirar as crianças e os adolescentes, muitas vezes, da marginalização, da criminalidade e das drogas. Incentivos fiscais também para a venda do café não torrado. Os produtores que exportam café sem torrar o grão terão direito de descontar PIS, PASEP e COFINS, exceto se a venda ocorrer para o consumidor final. Eu quero louvar essa iniciativa de desonerar alimentos. Alimento é desonerado no mundo inteiro. A carga tributária na cadeia alimentícia nos Estados Unidos, senhor presidente, confesso que não chega talvez a 1%. Na Europa varia em torno de 5%. Média nacional, na verdade, é 5% da cadeia de alimentos no mundo todo. Aqui no Brasil, a cadeia de alimentos, ela tem uma carga tributária de 19%, todas as cadeias. Portanto, eu só fico alegre, mas triste ao mesmo tempo, de ver que essa desoneração vem apenas para o café. A MP também autoriza a aplicação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS em projetos da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Esse dinheiro também poderá ser usado para as atividades de exploração do pré-sal. Mesmo com tantos debates, a medida provisória foi aprovada, deixando a pauta do plenário destrancada. E agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo no Destaques RVC. Um grupo de cientistas espanhóis confirmou a existência de uma relação entre a calvície precoce e a hiperplasia benigna da próstata, um crescimento não maligno na região, que geralmente aparece nos homens com mais de 40 anos. Segundo a Universidade de Granada, que fica no sul da Espanha, esta doença é registrada em 50% dos homens com mais de 60 anos e pode ser identificada com uma excessiva vontade de urinar. E foi preso na manhã de ontem um integrante da escola Gaviões da Fiel, suspeito por colocar fogo em um carro alegórico da Pérola Negra, durante as apurações do Carnaval de São Paulo, no último dia 21 de fevereiro. Segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista, o suspeito foi preso em Itapevi, na Grande São Paulo, e estava escondido desde o fato. Conversa com os líderes da base governista, a ministra Edeli Salvati, das Relações Institucionais, disse na última quarta-feira que o governo não está disposto a liberar a votação da reforma do Código Florestal se houver surpresas no texto. Ela reafirmou que o Planalto insiste em manter o projeto aprovado em dezembro no Senado. A fala da ministra irritou os ruralistas e coloca em risco a votação, que está prevista para a próxima semana. E Deli disse que o governo não negocia a volta da chamada Emenda 164 da Câmara, que anistiava desmatamentos em APPs, que são as áreas de preservação permanente, como topos de morro, encostas e margens de rio. E as notícias do esporte nacional, você confere agora com ele, Gil Arruda. Muito bem, Cristian e amigos do RVC Notícias, vamos falar do esporte nacional.
Começou a Copa do Brasil, o campeonato mais democrático do país, com mais 64 clubes que disputam aí uma vaga na Libertadores da América, e clubes de todas as divisões. Alguns times grandes conseguiram a classificação, alguns times grandes não conseguiram eliminar o jogo de volta, como o Grêmio, que jogou ontem no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, e venceu o River Plate por 3-2. O time de Vanderlei Luxemburgo consegue aí a vitória, mas não a eliminação do jogo de volta na semana que vem no Estádio Olímpico. Outro tricolor que entrou em campo e não conseguiu eliminar o jogo de volta foi o São Paulo, que venceu o Independente do Pará, Independente que foi campeão paraense em cima do Paysandu no ano passado por 1-0. E, como eu falei, vai jogar o jogo de volta no Morumbi. Muito bem, saindo do futebol nacional um pouquinho, daqui a pouco a gente volta falando da Libertadores, mas vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, que teve já os 4 primeiros classificados para as quartas de finais, definidos nessa semana. Na terça-feira, o Arsenal venceu o Milan por 3-0, mas não conseguiu eliminar o time italiano. Se fizesse mais um gol, iria para a prorrogação. O Arsenal cai pela segunda vez seguida nas oitavas de finais. E depois de ser eliminado 3 vezes nessa mesma fase, o Milan, como em 2007, conseguiu a classificação. Em 2007, o Milan foi campeão da Liga dos Campeões. Outro time que conseguiu se classificar, depois de muito tempo, foi o Benfica, que venceu o Zenit por 2-0 e voltou às quartas de finais da Liga dos Campeões depois de 6 anos. A última vez que conseguiu foi em 2006, quando enfrentou o Barcelona, que nesse ano foi o campeão da Liga dos Campeões. Outros 2 times que se classificaram foi o Apoel, do Chipre, que continuou fazendo história. Ele foi o primeiro time do Chipre a se classificar para as oitavas de finais e agora é o primeiro a ir para as quartas. Eliminou o Lyon, que mais um ano foi ameaça, mas não passou disso. E o time da França volta para casa mais cedo. Mas o destaque fica por conta do Barcelona, que mais uma vez conseguiu vencer e bem. O Messi fez 5 gols na vitória do Barça por 7-1 em cima do Bayer Leverkusen. É a 5ª vez que o Barcelona passa para as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O Messi entrou para um grupo seleto de jogadores que marcaram 5 gols em 90 minutos. São poucos esses jogadores. O último na Champions, por exemplo, foi em 1980. O Messi continuou fazendo história e leva o Barcelona cada vez mais longe na Liga dos Campeões da Europa. Vamos voltar a falar de futebol brasileiro. Vamos falar da Libertadores da América. Tivemos 3 partidas ontem que foram destaque. O Fluminense entrou para o grupo seleto de brasileiros que conseguiram vencer o Boca lá na Bombonera. 2-1 para o tricolor, gols marcados por Fred e Deco. Já o Boca Juniors diminuiu com o Somoza numa jogada de Riquelme, numa cobrança de falta do argentino Riquelme. Cruzeiro, Santos, Paysandu e agora o Fluminense são os únicos brasileiros que já venceram o Boca em uma partida lá na Bombonera. A gente sabe que na Bombonera tem muita pressão e ontem tinham mais de 4 mil tricolores torcendo pelo time carioca. Outro jogo da Libertadores de destaque foi do Corinthians, que venceu o Nacional do Paraguai jogando no Pacaembu. 2-0, com gols marcados aí por Danilo e Jorge Henrique. Mas o jogo de destaque mesmo foi o Santos, que conseguiu vencer o Internacional 3-1 com 2 golaços do Neymar. E agora o Santos se recuperou no seu grupo que tem a liderança com o The Strongest da Bolívia. Lembrando que a Libertadores, na terça-feira, teve o Vasco da Gama vencendo o Alianza Lima por 3-2. E nesta quinta, o Flamengo recebe no Engenhão o Emelec do Equador. São essas informações do esporte para você ligado no RVC Notícias. Daqui a pouco eu volto com o Esporte Regional. Cristian Martins. Obrigado, Gil. E vamos para um rápido intervalo. Em instantes você confere. Próximo prefeito de Taubaté pode ter salário aumentado pelos vereadores. Fique agora com imagens de Pindamonhangaba.
a qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional.